Bom dia, meus amados e amadas, a minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Hoje é 1º de dezembro de 2023, sexta-feira. Iniciamos aqui o último mês do ano de 2023. Uma palavra aqui para a nossa meditação nesse mês tão festivo, tá certo? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 46, diz assim a palavra de Deus. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe: vem e vê. Amém? O contexto desse texto é que Jesus está ensinando sempre, o Evangelho Jesus está sempre ensinando. Mas o contexto desse texto, João Batista está lá pregando, batizando, anunciando o reino de Deus. O próprio João Batista batiza Jesus. Ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele anuncia essas coisas e os discípulos de João estão vendo ali, ouvindo essas verdades que o profeta João Batista está falando de Jesus Cristo. E um determinado dia, ele diz assim, a Bíblia diz, no dia seguinte, no capítulo 1, versículo 36, esse mesmo João, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E dois daqueles discípulos de Jesus seguiram, de João Batista, seguiram a Jesus. Um deles era André, o outro a Bíblia não diz o nome, tá certo? Mas eles seguiram a Jesus, estiveram com Jesus e entenderam que ele era o Messias, o Salvador, o ungido de Deus que vinha para salvar, tá certo? E Messias significa isso, ungido, o Salvador. Então André voltou para Simão, que era seu irmão, avisou, e Simão foi lá e aí Jesus já muda o nome de Simão para Pedro, tá certo? Esse contexto ali, Jesus está chamando os seus discípulos. E em seguida, assim, na sequência, Jesus chama a Filipe. E Filipe entendeu que Cristo era o Messias, né? O Salvador, o ungido de Deus. E Filipe corre a Natanael e diz: olha, nós encontramos o Messias. O contexto não é esse. Jesus está chamando os seus discípulos, João Batista está pregando, batizou inclusive Jesus, tá certo? E o Filipe vai dizer para Natanael que nós encontramos o Messias. A pergunta que Natanael fez para Filipe foi: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Nazaré era a menor cidade daquele contexto de Israel, uma cidade significante. Me parece, eu não estou bem certo, me parece que tinha 30 famílias ou 30 casas, alguma coisa nesse sentido. Era um pequeno lugarejo, sem significado, sem muita importância. Hoje Nazaré é uma grande cidade, tá certo? Mas naquele contexto era uma pequena cidade e não tinha assim muito conhecimento que tivesse surgido profetas de lá ou alguém tão importante, tá certo? Por isso Natanael faz essa pergunta. Natanael, só uma informação, significa dom de Deus, tá certo? Esse nome significa isso. Mas ele pergunta exatamente isso: de Nazaré pode ser alguma coisa boa? Hoje em dia, talvez muita gente faça essa pergunta ainda. Às vezes há um lugar simples pregando a palavra de Deus, né? Você vê umas 5 pessoas no meio da rua com a caixa de som, um microfone, sozinho, gritando: Jesus é Salvador. Aí você olha assim: isso aí deve ser doido. Aí sai alguma coisa daí? Porque as pessoas estão acostumadas com a suntuosidade da riqueza, aquilo que impressiona os olhos, né? Que chama atenção aos olhos. Um pregador solitário não chama atenção aos olhos, tá certo? Alguém que vem de Nazaré, esse não vai chamar atenção, não. Nazaré não tem condições. É um lugar que não tem tanta expressividade. Eu fico imaginando que ainda hoje as pessoas fazem essa pergunta, né? Olha assim, daquela igrejinha ali pode sair alguma coisa, chama até de igrejinha, né? Mas porque as pessoas olham para a suntuosidade do templo, né? Com relação ao templo, Jesus olhou para o templo que Salomão construiu e disse: aqui não ficará pedra sobre pedra. Ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo, tá certo? Não ficou pedra sobre pedra. E Jesus disse: derruba esse templo e eu construo em 3 dias. Estava falando de si mesmo, que ele ia morrer e ressuscitaria. Portanto, o templo é Jesus. E para quem olha para um rei montado num jumento entrando em Jerusalém, vai dizer assim: daí não sai nada daí não. E para quem olha num rei que está agora crucificado, é que diz mesmo agora que não sai nada mesmo, né? Então as pessoas não conseguem enxergar Jesus porque estão olhando
para a suntuosidade das coisas e não olha para a simplicidade de Jesus, que sendo Deus, é simples para mostrar que Deus é simples na sua condição, ele é essencialmente pleno, Deus poderoso, mas se apresenta de uma forma simples. Portanto, Natanael faz essa pergunta, eu fico imaginando que as pessoas ainda hoje estão fazendo essas perguntas porque estão buscando Cristo na suntuosidade das riquezas, dos padrões de alta construção. Tem um segmento religioso aí que está no mundo inteiro, começou aqui no Brasil, está no mundo inteiro, construiu o Templo de Salomão, acho que é em São Paulo, né? Ora, o Templo de Salomão foi construído por Salomão, lá em Jerusalém, naquele contexto, há muitos anos atrás, né? Aí é o templo de enganar, para chamar a atenção pelo mármore trazido não sei de onde, pelo marfim trazido não sei de onde, e essas coisas chamam a atenção aos olhos, né? Salta aos olhos das pessoas que se impressionam. Eu realmente quero te chamar a atenção e tenho te chamar a atenção para Jesus, tá certo? Que nasceu numa manjedoura e como rei foi crucificado. A diferença é que ele ressuscitou, está vivo. Amém? Por que eu estou dizendo isso, amados? Quando Natanael diz isso, o que Felipe dá de resposta a ele é assim: vem e vê. Então você precisa ver Jesus, você precisa ir ao encontro de Jesus. Foi o que Natanael fez, ele foi ao encontro de Jesus. E quando ele foi ao encontro de Jesus, Jesus disse para ele assim: eis aí, está nesse mesmo contexto, tá certo? Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E aí Natanael olha assim e diz: você me conhece de onde? E Jesus vai dizer: antes que Felipe te chamasse debaixo da figueira, eu já tinha te visto. Olha, Jesus já te viu, meu irmão, ele te conhece, ele sabe quem é você. Você só precisa ir ao encontro de Jesus, tá certo? Você precisa encontrar-se com Jesus, ter uma experiência com Jesus. Quando Natanael chega, que Jesus diz: eu te vi estar debaixo da figueira. Eu vou só citar uma coisa assim: a figueira, a tradição religiosa naquele contexto dizia que a figueira era um lugar de meditação, um lugar de ler a palavra e tal, e certamente Natanael estivesse lá, era um interessado, ele esperava o Messias, tanto que Filipe vai dizer: olha, nós encontramos o Messias, porque ele esperava o Messias, então. E Jesus disse que já tinha visto ele. Mas o que eu quero dizer, você precisa encontrar-se com Jesus, você precisa de uma experiência com Jesus, você precisa buscar a presença de Jesus para a sua vida. Natanael vai ter uma experiência com Cristo. E ele disse: Natanael, eu já te conhecia. Aí Natanael vai dizer: Senhor e Mestre. Ele reconhece Jesus como Senhor e Mestre, reconhece Jesus como Messias. O Messias é o ungido de Deus, o Salvador. Amém, amados? Estou dizendo isso para você porque nós precisamos de uma experiência com Jesus, tá certo? Deixa eu fazer aqui 3 afirmações. A Escritura no Velho Testamento fala de um Jesus que viria. Amém? E Deus viria, então apontando para o futuro. Esse Jesus já veio, nasceu da Virgem Maria. Ela não pode interceder por você não, o intercessor é Cristo, tá certo? Então o Messias que viria já veio. E o Messias que viria, que já veio, ele virá outra vez. E aqui vai começar o assunto que eu disse a você ontem, que eu quero falar a respeito do Jesus que virá, da vinda de Cristo. Então Jesus já veio, Jesus que viria já veio, ele subiu aos céus e esse Jesus virá. Portanto, você precisa entender isso. Amém? Quando Jesus voltar, ele vai vir para julgar. Ele não vai vir mais para morrer numa cruz, porque ele já foi a oferta perfeita que agradou a Deus, e pela fé nele nós participamos do reino de Deus, nos tornamos filhos de Deus por essa fé. Então o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele faz a seguinte afirmação, falando para Timóteo, né, e para nós que ouvimos a palavra de Deus, ele diz: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino. Amém? Jesus vai vir e vai estabelecer o seu reino e vai julgar vivos e mortos. Bem rapidamente aqui, porque o tempo é tão curto, né? Não quero fazer um vídeo tão grande. Vivos e mortos. Quem estiver vivo crendo, está vivo eternamente com Cristo. Quem estiver morto crendo, morreu e foi sepultado crendo, está vivo eternamente.
E quem vive e não crê está morto espiritualmente, separado de Deus, precisa crer. Eu estou dizendo isso de uma forma tão rara, mas essa mensagem, você já entendeu, ela precisa entender isso, crer nisso, tá certo? Porque Jesus virá e ele vai trazer um julgamento. Amém? Eu vou citar só aqui Apocalipse, capítulo 19, no versículo 11 ao 21, lá descreve a vinda de Jesus. No versículo 11 diz que é o que vem no cavalo branco, que vai julgar com justiça. E do versículo, capítulo 19 de Apocalipse, versículo 11 ao 21, ele descreve todo esse Cristo Senhor, Senhor dos senhores, Rei dos reis, que vai julgar com justiça. Então ele vai trazer um julgamento sobre a terra com a sua justiça. Amém? Estou dizendo isso, amado, para que você possa crer em Cristo. Jesus vai voltar. A Bíblia afirma isso categoricamente. O livro de Apocalipse, apesar de ter uma linguagem simbólica, mas ele faz afirmações de outros textos que vão dizer que Jesus mesmo disse que ia e voltaria, tá certo? Portanto, no Apocalipse, no capítulo 19, do versículo 11 ao 21, ele descreve o Senhor que vem para julgar e julgar com justiça. Deixa eu fazer aqui uma outra citação. No mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 20, eu vou dizer o versículo 15. O versículo 15 do capítulo 20 de Apocalipse, ele fala de um julgamento que Deus vai trazer também sobre a terra, é a continuação, tá certo? E no versículo 15 do capítulo 20 de Apocalipse, ele diz que aquele nome que não tiver escrito no livro da vida será julgado, será condenado e lançado no lago de fogo. Portanto, existe um livro da vida. Como é que nós escrevemos o nome nesse livro da vida? Pela fé em Cristo, não tem outra forma. Lá no início da Bíblia já fala nesse livro da vida, tá certo? Então ele está registrado. Eu estou dizendo isso para você porque depois eu vou aprofundar mais essa questão da vinda de Jesus. Na vinda de Cristo, o seu nome precisa estar escrito no livro da vida, e ele é escrito hoje pela fé. Lucas capítulo 10, no capítulo 10 de Lucas, Jesus chama os discípulos, dá autoridade a eles sobre os demônios e manda eles irem. Eles vão, expulsam o demônio, curam as pessoas, voltam para Jesus. Quando eles voltam para Jesus, voltam animados e diz: olha, sobre o teu nome os espíritos se vos submetem, tá certo? E quando eles dizem isso, Jesus olha para eles assim, no capítulo 10 de Lucas, versículo 20: não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, porém, porque o vosso nome está escrito nos céus. E o nome escrito nos céus é pela fé em Jesus Cristo. Amém, querido? Jesus vai voltar. E aquele que não for achado escrito no livro da vida vai ser julgado, condenado e jogado no lago de fogo, como diz Apocalipse 20, versículo 15. O lago de fogo é uma conotação de condenação, porque já pensou ser jogado dentro de um lago de fogo? Se joga aí dentro da lava de um vulcão, né? Imagine só. Então é lugar de tormento, é lugar de sofrimento, lugar de condenação eterna. Jesus vai voltar e os livros vão ser abertos, e o livro da vida vai ser aberto. Vou explicar isso melhor no próximo vídeo, tá certo? E aquele que não for achar escrito será condenado. Creia em Cristo, creia nele. Não espere encontrar Cristo no lugar que você está pensando que vai encontrar, não. Às vezes ele pode revelar-se a você de uma forma muito simples, lendo a Escritura. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. A vida é eterna e há um reino. Portanto, se relacione nesse livro pela fé em Cristo. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. É um assunto muito grande, que o vídeo está ficando até grande aqui, mas eu vou tentar aí falar outras coisas nos próximos vídeos, tá certo? Creia, Jesus vai voltar. O Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.